Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que a nossa vida seja sempre uma experiência de resposta ao grande chamado que Deus nos faz ao amor. A nossa vocação é, sobretudo, amar. O chamado que Deus nos faz encontrará a sua resposta na medida em que nós assumirmos a nossa vida a partir do amor. Com amor e para o amor. Porque a vida nos foi dada por aquele que, como o apóstolo João nos diz, é amor. Deus é amor. Então vivamos o dom que Ele nos deu, o dom da vida, com amor, respondendo verdadeiramente à nossa vocação. Nós vamos acolher o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 6, de 12 a 19. Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ser curados de suas doenças, e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho que nós acabamos de ouvir hoje, ele tem a sua centralidade no chamado que Jesus faz aos seus discípulos, aqueles que vão ser chamados de apóstolos, os 12. E é importante a gente lembrar que, sendo a parte central do Evangelho, este chamado, nós precisamos estar atentos àquilo que antecede o chamado e também o que vem depois do chamado. Vimos Jesus chamando os 12, mas essa ação de chamar, esta ação de convocar estes homens para estar com Ele e fazer a experiência de aprender dele, ela é antecedida por um momento muito importante, que é a experiência de Jesus de subir ao monte e rezar. Então, é importante a gente ter sempre claro que o chamado de Deus é uma graça nas nossas vidas. Nós não somos chamados por uma força nossa mesma, mas é Deus que nos chama. É da graça de Deus que nasce a vocação de cada homem e cada mulher. Por isso, Jesus, para chamar os discípulos, ele sobe a montanha e ele conversa com Deus. Ele dialoga com o Pai, dialoga com o Espírito Santo. Ele faz essa integração trinitária, ele sendo a pessoa da Santíssima Trindade, une-se às outras duas pessoas da Santíssima Trindade para, neste diálogo amoroso que a oração propicia, possam abrir o coração para a escolha daqueles que vão ser os apóstolos, os seguidores e os propagadores da boa nova do reino onde se encontrarem. E aí, querido irmão, querida irmã, é importante a gente sempre lembrar que toda decisão nossa, e de uma forma especial, as nossas decisões, os nossos discernimentos vocacionais, eles devem ser acompanhados da oração. Nós precisamos dar prioridade para a oração na vida da gente. Eu me lembro que quando eu pensava em entrar no seminário, eu rezei tantas vezes esta vocação. E de uma forma muito especial, encontrava na meditação da Palavra de Deus, na oração do Santo Terço e da participação da Santa Missa, um lugar para poder acolher esta escuta do chamado que Deus me tinha a fazer. E uma intercessão amorosa de Maria e também de Santa Teresinha. Eu fiz para pensar a vocação, fiz a novena
das rosas de Santa Teresinha, e no dia em que celebrei a 9ª novena, eu recebi as rosas, e 9 rosas. Recebi como confirmação mesmo daquele chamado que Deus estava a fazer. Então, rezemos para saber a vontade de Deus em nossas vidas e continuemos a rezar para poder responder a este chamado. E aí o Evangelho fala que Jesus ele rezou e ele desceu e chamou os 12, deu aos 12 um nome, aqueles que precisaram de ser transformados, seus nomes receberam um nome novo, para lembrar também a missão, para lembrar que agora a vida é nova, a vida é transformada. O chamado de Deus, ele imprime nas nossas vidas uma característica muito importante, que é aquela de nos deixar conduzir agora pela vontade dele. E os discípulos fazem isso. E depois que isso acontece, é interessante que vem o pós-chamado. Não são chamados para ficar contemplando o chamado, achando que são especiais por conta disso, mas são chamados para uma missão. Quando Jesus ele desce da montanha, ele faz a experiência de ir ao encontro das pessoas com aqueles que ele chamou, ele faz com que o que ele é seja dado àqueles que ali estão, que estão necessitados de uma palavra de vida, que estão necessitados de serem curados, que estão necessitados de serem alimentados pela boa nova do reino. E assim como Jesus ele desce da montanha para realizar esta missão, ele confia também aos discípulos esta descida para a realidade, para entrar de verdade na vida daqueles que estão tantas vezes padecendo. Então, é preciso que os discípulos se disponham a fazer a experiência de entrar na vida do outro, de participar de verdade da vida das pessoas e de participando da vida dos outros, sendo pessoa que se compadece das necessidades, das dores e que se alegra também com a felicidade, com as alegrias das pessoas, terem a possibilidade de anunciar a boa nova de forma eficaz. Entrar na vida, participar da vida do outro, nos dá a possibilidade de fazer com que aquilo que pregamos não sejam simplesmente palavras ditas que o vento pode levar, mas que sejam palavras de salvação, que tocam de verdade o coração dos nossos irmãos e irmãs. Então é um convite que o Senhor faz a cada um de nós, tendo a consciência de que o chamado é de Deus, é da graça de Deus, que se ela se fez através de verdade, do discernimento orante, nós temos a possibilidade de dar a resposta ao Senhor, entrando na dinâmica que o próprio Cristo nos ensinou, participando da vida das pessoas e anunciando a bondade de Deus onde nós nos encontramos. Que a graça de Deus continue a fecundar o coração de cada um de nós para que possamos responder com fidelidade ao chamado, à missão que Ele confia a cada um de nós e que a bênção amorosa dele venha generosa sobre as nossas vidas, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço forte, fica com Deus.